E agora a gente fala com Lucas Saqueto, economista, mestre em economia política pela PUC de São Paulo. Lucas, seja bem-vindo, boa tarde. O convite, Jesus, boa tarde. Lucas, como o Murilo lembrou para a gente, uma pauta que uniu oposição e a base governista. Inclusive, nessa sessão, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a gente viu o senador Isalci Lucas, do PL, daqui do Distrito Federal, parabenizando o texto da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Dilma Rousseff, na mesma linha, parabenizando também o senador que representa o governo ali, o Randolfo Rodrigues. Então a gente vê ali uma linguagem, ali um discurso de consenso entre oposição e situação. Você que é mestre em economia política, como você avalia isso? Mostra que realmente a classe política está em acordo para avançar com essa lei da reciprocidade aí, para responder à altura taxações como essa, que não é só de Trump, pode vir de outros países e até mesmo da França, quem sabe? Então, Jesus, eu acho que sim, que é uma pauta que deve unir oposição e governo, porque tem uma relevância econômica muito grande e afeta muitos setores da economia. Acho que o agro, em específico, que é um setor muito pujante da economia e que exporta muito, pode ser muito afetado por medidas como a que o Donald Trump provavelmente vai anunciar amanhã, né, no que ele chama de Dia da Libertação. Então, eu acho que sim, que esse arranjo que você mesmo citou, senador Renan Calheiros, com a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, o senador Randolfo Rodrigues ali articulando, e tudo indica que na Câmara, onde o governo às vezes tem muito mais dificuldade para fazer andar projetos importantes, essas coisas também vão andar rápido, mostram que é uma pauta assim muito relevante para a classe política e para os setores econômicos da economia brasileira, né? E como você também bem lembrou, Jesus, essa lei da reciprocidade econômica ela não é específica para as tarifas que o Trump vai anunciar amanhã. Ela também pode ser aplicada, e eu acho que isso é importante, a outros países que também aplicam tarifas. O Haddad, que está lá na França agora, a gente sabe que a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia, não sai porque alguns setores da economia, principalmente do agro francês, por exemplo, barram um acordo Mercosul-União Europeia justamente por que o agro brasileiro é mais competitivo que o agro francês, e aí já existem algumas tarifas, e vira e mexe a Europa também coloca barreiras sanitárias, por exemplo, ao gado, à soja brasileiro, justamente para dificultar esse comércio e favorecer determinados setores. Então, eu acho que essa medida que uniu a classe política, ela é interessante, mas é preciso ponderar também que em comércio internacional, essa reciprocidade automática, a gente precisa tomar cuidado com ela, né? Não é o governo brasileiro, e eu imagino que o Itamaraty, a gente tem bons quadros lá no Itamaraty, já deve estar ponderando e tentando negociar com o governo dos Estados Unidos, mas já avaliando também como agir, né? Eu acho que o governo tem que ser estratégico, pensar nas melhores soluções e em maneiras de retaliar e de mostrar força sem prejudicar tanto a economia brasileira. Tem observar Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura de Dilma Rousseff. Lucas, a gente fala muito do álcool, que tem um desequilíbrio claro aí, essa é a grande preocupação, taxar o álcool brasileiro vendido para os Estados Unidos, porque a gente sabe que a balança é favorável ao Brasil. Que outros produtos a gente poderia citar que podem ser impactados por essa medida de Donald Trump de amanhã, que vai ser uma geral, não é só para o Brasil, mas para todos os países. Mas quais os produtos brasileiros que podem ser impactados? Eu acho que se a gente olhar de uma forma geral, você bem lembrou, Jaz, a relação, o comércio Brasil-Estados Unidos é desvantajoso para o Brasil, no geral. O Brasil tem um déficit comercial, a gente compra mais dos Estados Unidos do que exporta. Em 2024, essa diferença foi de 283 milhões de dólares. Então, é um valor bem considerável. Mas do que a gente vende para os Estados Unidos, além do etanol, que é um dos produtos, o Brasil já foi prejudicado com o aço, por exemplo. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e o Trump já impôs uma tarifa de 25% em fevereiro, né? Ia falar mês passado, a gente já está em abril, então em fevereiro, para o aço. Tem
vários produtos que eu acho que podem ser afetados. Do setor agro, por exemplo, o Brasil exporta suco industrializado para os Estados Unidos, café não torrado também tem ali uma certa relevância. Eu acho que tem uma gama de produtos, e aí se você olhar na pauta de exportação, é bem curioso, um dos produtos que o Brasil mais exportou para os Estados Unidos em 2024, representando ali quase 7% do que foi exportado, são aeronaves. A gente tem uma indústria de aeronaves aí bem interessante também, e que pode ser um setor que pode ser afetado, né? Lembrando que os Estados Unidos também é bem forte nesse setor. Eu acho que tem uma gama de setores que podem ser afetados. Por outro lado, a gente precisa fazer essa ressalva, né, que seria, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos, de fato, têm algum desequilíbrio no comércio com vários países, e não é o nosso caso. Apesar de alguns setores específicos apresentarem desequilíbrios, como é o caso do etanol brasileiro e tal, tem outros que é o contrário, né? Que a gente importa muito dos Estados Unidos e, enfim, nesse arranjo a gente acaba saindo em desvantagem. Se a gente olhar para os números, Jesus, como eu falei no ano passado, o volume de comércio, né? Ou seja, se você somar o que o Brasil vendeu e o que o Brasil comprou dos Estados Unidos, dá 80 bilhões de dólares em 2024. Se a gente olhar para e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? Considerando o país. Se a gente olhar para o primeiro, que é a China, a gente teve uma vantagem em relação ao comércio com a China de 30 bilhões de dólares. Então, a gente vendeu mais para a China do que comprou da China, 30 bilhões de dólares. Eu acho que essas linhas do governo dos Estados Unidos de comprar uma briga com o resto do mundo pode, de um lado, prejudicar o comércio dos países com os Estados Unidos e, do outro, juntar, tal qual conseguiu fazer aqui politicamente no Congresso Nacional, pode também aproximar um pouco rivais históricos, né? União Europeia e China, por exemplo, ou o Brasil e o Mercosul, num eventual acordo União Europeia-Mercosul, por exemplo, pode ser acelerado por essas medidas dos Estados Unidos. Então, acho que não tem, assim, por mais que você olhe para alguns setores em específico e veja uma certa desvantagem do lado americano, olhar para o global é mais importante, né? É mais relevante. Eu tenho certeza que outros setores vão ser muito prejudicados por uma redução de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, Jesus. Lucas, você falou das exportações de avião, exportações brasileiras para os Estados Unidos, que isso. Pode estar no centro das decisões a serem tomadas por Donald Trump, porque os Estados Unidos produzem aviões também, mais até do que a gente. Então a gente sempre pensa o seguinte: você vai fortalecer a indústria nacional, você taxa o outro país, igual no álcool aqui. A gente produz o álcool, taxa o álcool que vem de fora para fortalecer a produção de álcool aqui. E a gente recorda do assunto anterior aqui, do ICMS, dos produtos que a gente compra normalmente da China, e a gente não tem uma produção equivalente aqui no Brasil. Mesma coisa lá nos Estados Unidos, tem produtos que saem daqui para lá que eles não produzem da mesma, suco de laranja, café, entre outros produtos. Qual é a efetividade desse protecionismo quando você não fabrica o equivalente no seu território? O que geralmente acontece nesses casos prejudicado é o próprio consumidor norte-americano, né? Vai ficar mais caro esse produto, ele não tem lá, só estimular uma indústria local, como você falou, por exemplo, suco de laranja brasileiro nos Estados Unidos, isso vai encarecer o preço dos produtos. E eu vejo, já mais uma política, assim, tem efeitos mais políticos do que econômicos, assim. Os Estados Unidos, historicamente, sempre muito mais pragmática no comércio internacional. Até sempre foram muito defensores de livre mercado. A gente vê nos anos 90, por exemplo, a discussão da área de livre comércio das Américas, e os Estados Unidos foram os principais autores da ideia. Tem uma área de livre comércio com o México e com o Canadá que tem funcionado bem, porque eu acho que o principal ponto de ter uma tarifa ou não é o preço daquele produto, se você consegue desenvolver a sua própria economia. Eu não acho que as montadoras irem para o México somente uma ameaça para a economia dos Estados Unidos, ou o suco de laranja brasileiro é exatamente uma ameaça para a economia dos Estados Unidos. Essas tarifas colocadas desse jeito, anunciadas assim, para todos os parceiros comerciais, sejam os mais próximos ou não, elas são ruins para a economia como um todo. A gente vai ver aí que algumas instituições que fazem projeções de crescimento da economia já projetam uma redução do crescimento da economia em 2025 graças a essas tarifas, porque elas não têm esse efeito prático de desenvolver uma indústria,
ou um serviço do ponto de vista local, e elas têm um efeito prático de aumentar o preço desses produtos. Então, a gente pode ver aí nos próximos meses os Estados Unidos terem problema com inflação, justamente por isso. A gente vê no setor de automóveis, por exemplo, né, que possivelmente o Trump também vai anunciar aí tarifas para essa semana. E grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como a Alemanha, por exemplo, que exporta bastante veículo para os Estados Unidos, pode ser prejudicado. A indústria automobilística dos Estados Unidos compra, inclusive, peças de outros países, né? Mesmo que o produto seja fabricado nos Estados Unidos, ele importa peças que também vão ter tarifas. Então, o que a gente vai observar nos próximos meses, muito possivelmente, é um impacto sobre a inflação e um impacto menor aí sobre o desenvolvimento da indústria e etc. lá nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump, de fato, desde a campanha eleitoral, tem falado que vai fazer a América grande de novo e tal, e eu acho que tem caminhos para isso, eu não acho que sejam esses, Jesus. Saqueto, economista, mestre em economia política pela PUC de São Paulo, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.